Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Essa é a lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, já estudamos o livro do profeta Jonas, já estudamos o livro do profeta Miqueias, já estudamos o livro do profeta Naum, estudamos o livro do profeta Abacuque. E ao longo desta semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Sofonias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Sofonias, o fim está próximo. A leitura complementar sugerida pela revista para o estudo de hoje está no livro do profeta Amós, no capítulo de número 5, no verso de número 20, que diz assim: Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? A leitura complementar sugeriu a leitura de dois versículos dos profetas menores, do profeta Joel e do profeta Amós. Os dois versículos que nós lemos ontem e acabamos de ler agora diz respeito ao grande dia do Senhor, dando as suas características. No livro do profeta Joel, Joel diz que será dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, né? E o profeta Amós, ele diz que naquele dia será um dia de trevas e não de luz, e haverá completa escuridade. No devocional de ontem, nós vimos que o profeta Sofonias é conhecido por muitos estudiosos, ou nomeado por muitos estudiosos, como o profeta do dia do Senhor. Ele é o profeta que mais vai profetizar o dia do Senhor com veemência, né, e com ênfase na grande tristeza, na grande escuridão, nas grandes trevas, que será a ira do Senhor naquele dia. Nós já aprendemos bastante coisa. Nós vimos que o significado do nome do profeta Sofonias é Yahvé esconde, no sentido de dar proteção. Vimos também que ele é de descendência real, né? Ele é descendente do rei Ezequias e profetizou durante o reinado do rei Josias. Vimos um pouco o contexto do reinado e do contexto social durante os períodos que antecederam o reinado do rei Josias. Então, embora o rei Josias tenha implementado algumas reformas no intuito de aproximar o povo, de levar o povo, de conduzir novamente o povo à presença de Deus, nós vimos que foram 57 anos de apostasia, porque tanto Manassés, seu avô, quanto Amon, o seu pai, haviam governado de maneira que não agradava a Deus. Nós falamos um pouco sobre o sincretismo, a influência pagã a qual Judá estava aderindo. Falamos que durante o ministério do profeta Sofonias, o reino do norte já havia sido levado cativo ou exilado pelo Império Assírio. Falamos também que Deus levanta o Império dos Caldeus para poder derrubar o Império Assírio. E assim, Deus leva a juízo aquele que havia punido o seu povo no Reino do Norte e também vai levar correção através desse império que se levantou ao seu reino, ao seu povo no Reino do Sul. E futuramente também levará juízo ao Império dos Caldeus por ter subjugado o seu próprio povo. Eu quero ler com os irmãos, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, nós já estamos falando há algum tempo sobre a invasão do Império dos Caldeus a Judá, né? Isso foi um marco na história do povo de Israel.
Nós vemos que Israel ele vai ficar 70 anos cativo na Babilônia, conforme profetizou o profeta Jeremias. E essa invasão, essa investida, ela ocorreu em 3 etapas. Na primeira etapa, Nabucodonosor ele vai sitiar Jerusalém, ele vai pegar alguns pertences do templo do Senhor e vai levar cativo o seu rei. E vai colocar ali um rei vassalo, ou seja, vai continuar havendo um rei sobre Israel, mas sob o jugo e o domínio da Babilônia. Quando esse rei vassalo ele se rebela contra Nabucodonosor, então Nabucodonosor vai fazer mais outras 2 investidas. E na terceira, a cidade vai ser destruída. Então, no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, diz: nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. Versículo 12. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei da Babilônia o levou preso, no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. E fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. No verso 18 diz: tinha Ezequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Então nós vemos que Zedequias ele vai reinar em Jerusalém já durante o domínio de Nabucodonosor. Essa passagem que nós lemos da invasão dos caldeus em Jerusalém é o cumprimento da profecia do profeta Sofonias. 20 anos após Sofonias ter profetizado o dia do Senhor, em primeira instância, né, num cumprimento imediato, né, que seria a invasão dos caldeus, a invasão babilônica, né, essa mensagem se cumpriu. Então Jeoaquim é levado cativo e os tesouros do templo do Senhor, construído por Salomão, é saqueado. É interessante que a mensagem do profeta Sofonias deixa bem claro que Deus traria socorro aos remanescentes de Judá ou de Israel, né? Deus tinha promessa de trazer o Messias que reconciliaria toda a humanidade para com ele. Então, o intuito de Deus, o plano de salvação do Senhor, era restaurar não somente o povo de Judá, mas todas as nações. E Deus assim o faz através da nação de Israel. Ele se revela ao mundo através do seu próprio povo que ele escolheu, para que, através do Messias, a promessa que estava sobre Abraão alcançasse todas as famílias da terra. Então, a profecia do profeta Sofonias, ela tem um cumprimento em primeira instância, quando 20 anos após ser profetizada, Nabucodonosor leva juízo a Israel, tomando Jerusalém. Mas ela também terá um cumprimento escatológico, porque o Senhor voltará para trazer juízo a todos aqueles que forem encontrados distante dele, como inimigo dele. Mas também tem uma mensagem de esperança, porque Deus não iria destruir a Judá para que pudesse vir o Messias. Então, assim como o significado do nome do profeta Sofonias, Yahvé esconde, assim como Deus escondeu os remanescentes de Judá, Deus continua escondendo a sua igreja, lavada, remida, imaculada, santa, para o dia do arrebatamento, quando o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Aleluia! Então essa é a nossa esperança. A mensagem do profeta Sofonias foi uma mensagem de esperança.
dentre o povo de Deus daquela época, que vivia uma vida temente a Deus, e é também uma mensagem de esperança para todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Queridos, que você tenha uma terça-feira abençoada, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia. A partir de amanhã, nós entraremos na mensagem propriamente dita do profeta Sofonias e iremos ler versículo a versículo, tentando compreender um pouco mais dessa importante mensagem de um homem de Deus que deixou para a nossa edificação. Queridos, que você tenha uma terça-feira de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.